Bom cambada, essa história começa diferente. Ela não nasce de uma viagem espacial que deu errado, não surge de uma aranha radioativa, não vem de uma explosão de raios gama nem de um experimento científico fora de controle. Não existe acidente heróico aqui, não existe escolha, não existe destino glorioso. Essa história começa com algo muito mais simples e muito mais cruel. Ela começa com uma mutação. Em 63, a Marvel apresenta ao mundo um grupo de heróis que não ganham poderes. Eles nascem com eles. E essa diferença muda absolutamente tudo. Porque pela primeira vez, o conflito não está apenas no combate contra vilões, mas na própria existência desses personagens. Eles não são admirados, eles não são celebrados, eles são temidos. Assim nasciam, temidos e odiados por aqueles que juraram proteger. Os X-Men. O Homo Superior tem dois extremos. Dons que podem guiar, até dons que podem expurgar. E é nesses dois extremos que a origem dos X-Men e de todos os mutantes tem início. Charles Xavier e Eric Magnus Lancher são dois mutantes que, desde o princípio, representam visões opostas sobre o futuro da própria espécie. Xavier acredita em um mundo onde humanos e mutantes possam coexistir, um futuro construído através do diálogo, da educação e do exemplo. Ele enxerga seus poderes como uma responsabilidade moral, algo que deve ser usado para proteger, mesmo aqueles que temem ou odeiam os mutantes. Já Magneto, por outro lado, observa a história de forma muito mais amarga. Para ele, o mundo sempre perseguiu o diferente, sempre reprimiu aquilo que não conseguia controlar. E diante disso, ele passa a enxergar os mutantes não como uma minoria que precisa de aceitação, mas como o próximo passo da evolução. Magneto surge como um vilão clássico, com planos grandiosos e discursos inflamados. Xavier é um mentor benevolente, convicto de que ocupa o lado certo da história. Toda essa ideia se materializa pela primeira vez em X-Men número 1, lançado em 1963, por Stan Lee e Jack Kirby. Aqui, o Professor Xavier reúne sua primeira equipe de mutantes, os 5 X-Men originais. Scott Summers, o Ciclope, é apresentado como líder de campo do grupo. Um jovem marcado pelo medo de perder o controle de seus poderes ópticos, forçado a viver constantemente com disciplina e autocontrole. Desde o início, Scott carrega o peso da liderança e da responsabilidade, algo que se tornaria central para sua trajetória. O Warren Warrington III, o Anjo, representa uma contradição fundamental da ideia mutante. Rico, belo e socialmente aceito, mas ainda assim diferente demais para o mundo. Suas asas são tanto um símbolo de privilégio quanto de exclusão. Jean Grey, que surge como uma garota prodígio do grupo, extremamente poderosa, mas ainda em formação. Seus poderes telepáticos e telecinéticos são tratados com cuidado, quase como algo a ser contido e não explorado. Já existe ali o presságio de algo maior, mesmo que ainda não esteja totalmente definido. Hank McCoy, o Fera, é o intelecto da equipe, um gênio preso em um corpo que, aos poucos, se tornaria cada vez mais distante do padrão humano. Desde cedo, Hank simboliza o conflito entre mente e aparência, razão e rejeição. E completando os 5 originais, Bob Drake, o Homem de Gelo. É o mais jovem impossível. Seus poderes ainda não são totalmente compreendidos, nem por ele mesmo. Bob representa o medo adolescente de ser diferente, de não se encaixar, de ser descoberto. Esses 5 vivem e treinam no Instituto Xavier para jovens superdotados. Uma escola criada não apenas para ensinar controle de poderes, mas para oferecer proteção, um refúgio, um lugar onde ser mutante não é uma maldição, mas uma condição compartilhada. O Instituto, desde sua concepção, já funciona como uma resposta direta ao medo do mundo exterior. E logo na primeira edição, Magneto já se apresenta como antagonista, não como um reflexo profundo da dor humana ainda, mas como uma força oposta clara às ideias de Xavier, um espelho distorcido do que os mutantes poderiam se tornar. Após isso, das primeiras histórias e as seguintes, ainda não são abertamente críticas, não falam de preconceito racial de forma direta, não falam de homofobia, não falam de ódio institucionalizado, como viriam a falar anos depois, mas falam de medo, de desconfiança. Falam de uma sociedade que observa os mutantes à distância, pronta para aplaudir quando eles salvam o dia, mas igualmente pronta para rejeitá-los quando se tornam incômodos. E conforme essas histórias avançavam, fica cada vez mais claro que aquela ideia, nascida do cansaço criativo de Stan Lee, a solução simples de fazer personagens nascerem com poderes, começava a apontar para algo muito maior do que talvez ele tivesse planejado do início. Os X-Men não eram apenas heróis diferentes, eles eram heróis que precisavam justificar a própria existência o tempo todo, e é aí que o tom começa a mudar e começa a me fascinar de uma maneira inexplicável. Porque quando um grupo nasce já precisando provar que merece existir, a esperança nunca vem sozinha.
ela sempre caminha ao lado do medo. E quando dois homens olham para o mesmo futuro e enxergam caminhos opostos, o declínio deixa de ser uma possibilidade. Ele se torna algo inevitável. Mas, antes de continuarmos, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. Esse aqui é meu canal. E por favor, já de início, se inscreve aí, deixa um like, ativa o sininho para não perder notificação, comenta aí embaixo, hype esse vídeo e por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos. Fez isso? Então vamos nessa. Apesar de um conceito poderoso, os X-Men não nasceram como o sucesso colossal que são hoje. Pelo contrário, durante seus primeiros anos, a revista nunca conseguiu alcançar o impacto comercial esperado e em determinado momento, acabou sendo cancelada, sobrevivendo apenas através de republicações. Por um tempo, parecia que aquela ideia, mutantes odiados por um mundo que juraram proteger, tinha chegado ao fim antes mesmo de se completar. Até que em 1975, tudo muda. Chris Claremont assume a equipe e com Giant Size X-Men número 1, não apenas resgata os X-Men do esquecimento, como redefine completamente o que eles são. Poucas vezes na história dos quadrinhos, uma reformulação foi tão precisa, tão consciente do próprio potencial quanto essa. Claremont não ignora o que veio antes, ele parte disso para construir algo maior, algo mais humano, algo mais doloroso. A história começa com urgência, a equipe original desaparece durante uma missão aparentemente rotineira. Diante disso, o Professor Xavier e Ciclope se veem obrigados a fazer algo inédito, expandir os X-Men, buscar mutantes ao redor do mundo para resgatar aqueles que vieram antes. E assim nasce a segunda Gênese, que dá título à história. Essa nova formação muda tudo. Cada novo integrante não é apenas um personagem, é uma experiência de vida distinta, uma resposta diferente ao que significa nascer mutante em um mundo que não está preparado para isso. E vemos aqui alguns deles. Noturno, por exemplo, carrega no próprio corpo a rejeição. Sua aparência faz com que ele seja tratado como um demônio, linchado e temido. Mesmo sendo profundamente religioso, gentil e devoto, ele é o retrato do preconceito baseado apenas na aparência. Tempestade surge como o oposto disso. Na África, ela é venerada, vista como uma deusa benevolente, respeitada por seu povo. Mas fora daquele contexto, ela também é apenas mais uma mutante, passível de medo, desconfiança e violência. Seu arco deixa claro que a aceitação não é universal, ela depende do olhar de quem observa. Wolverine representa outro tipo de horror, não o do ódio popular, mas o do controle institucionalizado. Ele é um mutante transformado em arma, moldado por interesses militares, reduzido a ferramenta. Sua violência não nasce de prazer, mas do condicionamento. Ele é o resultado de um sistema que decide que certos corpos só têm valor quando podem ser usados. Já Colossus, vindo da União Soviética, apresenta uma visão mais íntima do poder. Ele não luta por ideologias grandiosas ou revoluções, usa suas habilidades para proteger a família, a comunidade e aquilo que ele ama. E é nesse ponto que os X-Men deixam de ser apenas uma equipe de super-heróis. Claremont começa a preencher as páginas com diálogos que falam, de forma cada vez mais clara, sobre racismo, homofobia, medo do diferente e exclusão social. Não com discursos vazios, mas como conflitos vívidos, sentidos e enraizados nas histórias pessoais de cada personagem. E para fechar essa primeira grande virada, o clímax ainda reúne as duas gerações, a equipe clássica e a segunda Gênese, em um momento de ação e tensão que simboliza exatamente o que os X-Men passam a ser. Um grupo construído a partir da diferença, da dor e da necessidade de permanecer unido em um mundo que insiste em separá-los. E isso é só o começo do ato. A partir daqui, Claremont começa a revisitar elementos que já existiam, mas que ainda não tinham sido explorados em todo o seu potencial. As sentinelas, por exemplo, deixam de ser apenas robôs gigantes criados para enfrentar mutantes e passam a carregar um significado muito mais perturbador. Elas se tornam a materialização do medo humano institucionalizado, máquinas criadas não para dialogar, não para compreender, mas para vigiar, catalogar e eliminar. A Ilha de Krakoa surge como outro conceito inquietante, um lugar vivo consciente que se alimenta de mutantes. Não é apenas um cenário exótico ou uma ameaça diferente. E enquanto essas ameaças ganham peso, os antagonistas também se transformam. Magneto deixa de ser apenas uma força externa e passa a ser uma sombra constante sobre os X-Men. Suas ações não impactam apenas o mundo, elas recaem diretamente sobre aqueles que um dia estiveram sob a tutela de Xavier. O que antes eram alunos, jovens tentando entender seus poderes, agora se torna uma equipe moldada pela necessidade de reagir às escolhas de Magneto. E ao longo desses eventos, os X-Men chegam a um ponto sem retorno quando somos apresentados a uma das maiores sagas, não só dos quadrinhos super-heróis, mas de toda a história dos quadrinhos. A saga da Fênix Negra. Aqui surge um conceito absolutamente genial, a Força Fênix,
uma entidade cósmica de poder praticamente ilimitado, capaz tanto de criar quanto de destruir, comparável a Galactus e próxima mesmo até o Tribunal Vivo. Mas o que torna essa história realmente poderosa não é a escala cósmica, é o fato de que tudo isso passa por uma pessoa, Jean Grey. Após ser exposta a essa força cósmica, Jean é levada além de qualquer limite humano ou mutante. Por um tempo, ela controla esse poder, ela se eleva, ela se torna algo maior. Mas o mundo dos X-Men nunca foi sobre o que acontece quando tudo dá certo. É sobre o que acontece quando o medo entra em cena. Medo do diferente que cresce demais. Medo de algo que foge ao controle. A Fênix Negra nasce exatamente desse choque entre grandeza e rejeição. É também aqui que o Império Shi'ar é reintroduzido de forma brilhante. O mais impressionante é que essa saga não surge do nada. Ela é pacientemente construída, edição após edição, detalhe por detalhe, até se transformar em algo que nunca havia sido feito antes em nenhuma mídia. Uma história que mistura fantasia, ficção científica e tragédia de forma quase perfeita. Não há vilões simples aqui. Há erros, manipulação, excesso de poder e um mundo incapaz de lidar com alguém que se tornou grande demais para ser aceita. O final é devastador. Jean entende que não pode mais confiar em si mesma. Não porque seja má, mas porque o mundo não sobreviveria às consequências daquilo que ela se tornou. Seu sacrifício não é heróico no sentido clássico. Ele é íntimo, silencioso e muito brutal. A despedida de Ciclope, seu grande amor, é de partir o coração, porque ali não se perde apenas uma heroína, mas uma pessoa que nunca teve o direito de existir plenamente sem ser temida. A saga da Fênix Negra deixa uma marca permanente nos X-Men, e nos quadrinhos em geral. Logo em sequência a esses acontecimentos, em 1981, Chris Claremont entrega mais uma saga icônica, Dias de um Futuro Esquecido. E aqui, ele faz algo que muda os parâmetros da narrativa dos quadrinhos para sempre, especialmente em uma época que ainda profundamente era presa a histórias lineares. Essa saga parte de uma ideia simples e devastadora. E se o ódio vencesse? E a resposta que ela oferece não é simbólica nem suavizada, ela é brutal. Após o sacrifício de Jean Grey, o futuro não apenas dos X-Men, mas de todo mundo se torna um pesadelo. Um futuro onde o medo do diferente finalmente triunfa. Onde as sentinelas, antes apenas uma ameaça em construção, se tornam a força dominante do planeta. Elas não apenas caçam mutantes, elas os erradicam, e junto deles, quase todos os outros heróis que ousaram existir. Campos de concentração mutantes passam a fazer parte da paisagem. O mundo está quebrado, em ruínas, governado por máquinas que não sentem ódio, mas executam ordens com eficiência absoluta. As sentinelas se tornam a face mais fria e desumana da humanidade, a violência sem emoção, sem culpa, sem questionamento moral. Nesse cenário devastado, vemos versões futuras dos personagens que aprendemos a amar, muitos mortos, outros sobrevivendo apenas o suficiente para continuar lutando, não por vitória, mas por uma resistência. E é nesse último ato de desespero que surge a esperança. Kitty Pryde, ela é enviada mentalmente ao passado para um momento específico, onde tudo ainda pode ser evitado. Claremont deixa claro que, muitas vezes, o apocalipse não começa com monstros ou invasões alienígenas. Ele começa com uma decisão política legitimada pelo medo. Dias de um Futuro Esquecido é um clássico absoluto de viagem no tempo, mas acima de tudo, é uma das histórias mais traumáticas e importantes dos anos 80, porque ela não fala sobre o futuro distante e impossível. Ela fala sobre o que acontece quando o preconceito deixa de ser combatido e passa a ser normalizado. E assim, pouco tempo depois, Claremont entrega a obra mais direta, mais dolorosa e mais politicamente poderosa de toda a história dos X-Men. Deus ama, o homem mata. E diferente das grandes sagas cósmicas, aqui não existem viagens no tempo, entidades infinitas ou futuros distantes. Existe apenas o agora, existe apenas o ódio. Essa é, sem exagero, a história mais politizada e socialmente relevante que os X-Men já tiveram. E também é, pra mim, a minha história favorita de todos os tempos da equipe. Porque ela não tenta confortar o leitor, ela o confronta de um jeito que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Claremont abandona qualquer metáfora sutil e encara o preconceito de frente, não como algo abstrato, mas como violência real, cotidiana e institucionalizada. Ele cria William Stryker, um homem que acredita estar agindo em nome de Deus, usando a religião como justificativa para exterminar aquilo que considera uma aberração. Para Stryker, mutantes não são pessoas, são erros, pecados que precisam ser apagados. O que torna Deus ama, o homem mata tão devastadora é que ela não se comporta como um gibi de super-herói, ela se comporta como um espelho. Crianças mutantes são literalmente assassinadas em páginas. Discursos inflamados transmitidos em redes nacionais. Multidões aplaudindo o ódio porque ele vem embalado em fé distorcida, em retórica moral.
em promessas de ordem e pureza. Aqui, o medo de diferente não é sugerido, ele é declarado. E no meio disso tudo, existe pra mim a melhor cena não só dessa história, mas de todas as histórias dos X-Men. O momento em que o pastor William Stryker aponta para o Noturno, um mutante gentil, empático, profundamente religioso, e diz: "Humano, você ousa chamar aquela coisa de humano?" Essa frase concentra tudo. O veneno do discurso, a violência da linguagem, a facilidade com que alguém retira a humanidade do outro apenas pela aparência, pela diferença, pela conveniência ideológica. Noturno, que acredita em Deus, que sente culpa, que ama as pessoas, é reduzido a aquilo. Não por ser mal, mas por existir. Claramente, um dos painéis de quadrinhos mais poderosos de todos os tempos. Deus ama, o homem mata não oferece respostas fáceis. Magneto não está completamente errado. Xavier não está completamente certo. O mundo não aprende no fim da história. O ódio não é derrotado, ele apenas recua, esperando outro púlpito, outra bandeira, outra justificativa. Se a saga da Fênix Negra fala sobre o medo do poder, se Dias de um Futuro Esquecido fala sobre o medo da manhã, Deus ama, o homem mata fala sobre o medo do agora. E talvez seja por isso que ela doa tanto, porque essa história até hoje nunca terminou. Após essa trilogia de sagas fenomenais, a expansão não era apenas um caminho possível, ela era inevitável, e talvez o passo mais ousado que os X-Men poderiam dar. Em 82, Chris Claremont amplia esse universo de forma definitiva com os Novos Mutantes, apresentados originalmente em Marvel Graphic Novels número 4. E aqui fica claro que não estamos falando de um simples spin-off. Os Novos Mutantes não existem apenas para repetir os X-Men, eles existem para mostrar outra face da experiência mutante, a adolescência. São jovens que ainda não sabem controlar seus poderes, suas emoções ou o lugar que ocupam no mundo. Daniel Nunstar, Karma, Magma, o brasileiro Mancha Solar, Lupina, personagens que carregam inseguranças reais, traumas culturais, conflitos internos muito profundos. E acima de tudo, a introdução da magia como elemento estrutural da mitologia mutante, algo que explode de vez com a chegada da magia, Illyana Rasputin, uma das personagens mais fascinantes já criadas da Marvel, e uma das minhas favoritas. Os mutantes agora não eram apenas ciência e evolução genética. A expansão aqui é temática, emocional e, pra mim, muito conceitual. Já em 1986, Claremont leva tudo isso para um território ainda mais sombrio com Massacre de Mutantes, uma das sagas mais violentas que já passaram por um quadrinho de super-herói. Senhor Sinistro e os Carrascos iniciam um extermínio sistemático de mutantes que fogem do padrão. Mutantes com deformações, corpos não normativos, existências consideradas descartáveis. Muitos personagens morrem aqui, outros sobrevivem, mas jamais voltam a ser os mesmos. É algo brutal, cruel e muito desconfortável de se ler, com a própria lógica do ódio. Mas nada aqui me marcou tanto como o destino do Anjo, um dos 5 X-Men originais, um símbolo de pureza, esperança e até de heroísmo. Ele perde suas asas, e com isso perde também sua identidade. Warren Warrington III afunda em uma depressão profunda, flerta com um quase suicídio e passa a enxergar sua própria existência como algo quebrado. Isso me marcou muito, e pra mim, novamente, é uma das representações mais honestas e dolorosas de perda e trauma já feita em qualquer quadrinho. E as consequências desse massacre, dessa saga, não param ali. Elas ecoam muito e se tornam ainda mais drásticas em A Queda dos Mutantes. Uma saga que não apenas aprofunda o peso das ações anteriores, como apresenta ao mundo Apocalipse, um dos vilões mais icônicos de toda a Marvel. A ideia de sobrevivência do mais forte ganha uma nova camada. Aqui, a evolução deixa de ser esperança e passa a ser ameaça. O Homo Superior agora não cresce apenas em número, ele cresce em muito conflito. Um ano depois, Claremont atinge um novo patamar de ambição narrativa com o Inferno. Pela primeira vez, todas as revistas mutantes se unem em um único grande evento. X-Men, Novos Mutantes, X-Factor, Excalibur, temos Madeline Pryor, Senhor Sinistro, Demônios, Nova York sendo literalmente engolida pelo caos, vemos o nascimento da Rainha dos Duendes, a volta monumental de Jean Grey, a revelação e consolidação de Nathan Summers, o Cable. É um excesso absoluto de ideias geniais, e tudo funciona. E funciona porque isso é quadrinho. Só a mídia quadrinesca consegue sustentar ciência, magia, política, drama familiar, horror e super-heróis em uma única história sem fazer nada desmoronar. Em qualquer outra mídia, isso seria um caos completo. Aqui,
Isso é uma identidade absurda, e Claremont transmite isso em cada cena, cada painel, em cada página. Com a expansão do universo mutante, surgem personagens que não apenas aumentam o elenco, mas aprofundam o significado dos X-Men. Isso acaba sendo o último grande presente de Chris Claremont à equipe. A Vampira é um dos exemplos mais fortes disso. Seu poder é também sua maldição, incapaz de tocar, amar ou se aproximar sem ferir. Ela transforma um preconceito em algo físico, constante e inevitável. Gambit surge das margens, moldado por uma rejeição e por uma desconfiança que nem ele mesmo entende. Cable é um tipo de aviso final, um homem vindo de um futuro destruído, marcado por uma guerra e por um ódio ao diferente. Ele não carrega nenhum tipo de esperança, pelo menos não ainda. Ele carrega só uma consequência. Personagens como Psylocke também completam esse ciclo, trazendo muitos conflitos de identidade, mente e corpo. E aqui se encerra a era perfeita de 16 anos de Chris Claremont. Stan Lee teve um mérito imenso ao criar os X-Men, isso é um fato, mas é preciso dizer, com muita clareza, sem Claremont, os X-Men não seriam esse pilar cultural, teriam sido engolidos pelo tempo. Foi Claremont quem transformou uma ideia simples em um épico sobre preconceito, medo, identidade e sobrevivência. Foi ele quem deu alma aos mutantes. E tudo que os X-Men são hoje passa, inevitavelmente, por esse legado. Quando os X-Men entram nos anos 2000, eles carregam décadas de história, dor e muito significado. É nesse contexto que o lendário Grant Morrison assume a equipe e decide fazer algo muito ousado. Tratar os mutantes não mais como uma exceção, mas como um fenômeno global. Nessa fase, a escola do Professor Xavier deixa de ser apenas um refúgio secreto e passa a funcionar quase como instituição política. A população mutante cresce exponencialmente, a cultura mutante começa a existir e o medo humano se intensifica. O Morrison introduz muitos conceitos mutantes secundários, como mutações grotescas e rejeição social explícita, deixando claro que nem todos os mutantes seriam aceitáveis aos olhos do mundo. É uma fase que encara o preconceito de frente, só que dessa vez sem nenhum tipo de suavização. Logo após, a Dinastia M surge como uma virada emocional brutal, quando a Wanda Maximoff simplesmente diz uma frase, nada de mutantes, e depois o que sobra é simplesmente o vazio. A Dinastia M é uma saga que discute muito sobre identidade arrancada e pertencimento negado. E esse trauma ainda ecoa bastante e diretamente em Vingadores vs X-Men, uma saga que coloca o universo Marvel inteiro em colisão. A gente tem a personagem da Hope, que é muito interessante, e os X-Men acreditam que ela pode, junto com a Fênix, salvar a espécie da extinção, enquanto os Vingadores veem nela um risco absoluto. Não tem nenhum tipo de vilão claro aqui. Aliás, tem um momento com o Homem-Aranha aqui, com o Scott e o Professor Xavier, que são sensacionais, e que são um ponto de partida para a fase do Brian Michael Bendis, que vem logo depois, e que é uma das mais humanas da equipe. Bendis foca nas consequências, em várias relações quebradas, em personagens lidando com o peso do que foi feito em nome da sobrevivência. O Scott aqui, meu Deus, ele é sensacional. Além disso, a gente ainda tem viagens no tempo, versões jovens dos X-Men no presente e questionamentos constantes sobre quem eles se tornaram. É caótico, emocional e profundamente pessoal. Talvez por isso eu tenha tanto carinho por essa fase. Eu literalmente colecionei quase todas as edições. Então, logo após chegou o Jonathan Hickman. E com ele, uma das reformulações mais ambiciosas da história dos quadrinhos. Em Krakoa, os mutantes deixam de implorar por aceitação. Eles se organizam como uma nação, criam leis, ressuscitam seus mortos, controlam seu próprio destino e a sua própria cultura. Hickman transforma os X-Men em algo muito filosófico, diferente do que antes era muito político. Agora, tudo é sobre a sobrevivência de um povo. É uma fase que respeita tudo que veio antes, e ao mesmo tempo aponta para o futuro. Já no audiovisual, os X-Men também evoluíram muito. Os 2 primeiros filmes foram fundamentais para apresentar não só esses personagens ao grande público, mas para apresentar blockbusters heróicos ao grande público. Eu sei que hoje em dia pode parecer zoado aquelas roupas de couro pretas, mas na época, acredita em mim, foi revolucionário. Mas é em Primeira Classe e Dias de um Futuro Esquecido que, pra mim, a essência da equipe realmente aparece. Esses filmes entendem o conflito entre Charles Xavier e Eric Lencher, não como o bem contra o mal, mas como 2 respostas diferentes ao mesmo trauma. São épicos, emocionais e, até hoje, alguns dos filmes de herói mais subestimados já feitos. E um dos melhores. Mas o que não é subestimado, e sim um dos melhores também, é Logan, que chega como um encerramento íntimo e devastador. Um filme sobre envelhecer, falhar, perder e ainda assim proteger o que resta. É um filme que respeita seus personagens e não tem medo de silêncio, da dor e do fim, com uma direção sensacional e um roteiro impecável. Pra mim,
tá facilmente entre os melhores filmes de herói de todos os tempos. E um final digno para Hugh Jackman como Wolverine. E para finalizar, uma adaptação recente que eu amo muito e que pra mim representa os X-Men do melhor jeito possível, e a melhor representação deles no audiovisual é X-Men 97. A série que entende preconceito, política, filosofia, medo, amor e a tragédia que sempre definiram a equipe. É fiel, atual e emocionalmente muito poderosa. O episódio 5, pra mim, é um dos melhores da última década nas animações. Mas nada disso existe só no papel ou na tela. Quando eu era criança, eu fui rejeitado pelos meus gostos, pela forma como eu vi o mundo, por não me encaixar, e os X-Men estavam ali, não como fantasia distante, mas como um espelho. Eles me ensinaram muita coisa, mas principalmente que ser diferente não é algo a ser corrigido, que existir já é uma resistência, que viver sendo você mesmo, mesmo quando dói, ainda vale a pena. Esses quadrinhos me ajudaram demais na minha infância, não só no quesito sobreviver, mas a viver também. E é por isso que os X-Men não são só histórias pra mim, eles são parte de quem eu sou. E esse vídeo é provavelmente a carta aberta quadrinesca mais legal e mais emocionante que eu já pude ter o prazer de produzir. Bom, cambada, o vídeo se encerra aqui. Ele deu um trabalhão pra ser feito, mas eu amei cada segundo produzindo ele. Então por isso que eu quero agradecer a todo mundo que curtiu, comentou, se inscreveu, ativou o sininho, compartilhou com seus amigos e hypou esse vídeo. Sério, vocês fazem isso valer a pena. Esse vídeo foi realmente muito especial pra mim. Reviver todas essas histórias dessa equipe que eu amo tanto e que tanto marcou a minha vida foi realmente sensacional. Eu amei escrever, narrar, editar e publicar ele pra vocês. Bom, isso era tudo que eu tinha pra falar pra encerrar. Até a próxima, cambada. E como sempre, que a força esteja com vocês.